A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 270 e nós leremos os livros de Esdras, capítulo 7º e 8º, Zacarias, capítulo 7º e 8º, e Provérbios, capítulo 20, versículos do 6º ao 10º. Esdras, capítulo 7º. Depois desses fatos, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, chegou Esdras, filho de Saraías, filho de Azarias, filho de Eucias, filho de Selum, filho de Sadoque, filho de Actobe, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiot, filho de Zaraías, filho de Ozi, filho de Bosse, filho de Abissui, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Esdras veio da Babilônia e era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. Como a mão do Senhor seu Deus estava sobre ele, o rei atendeu-lhe todos os desejos. E assim, certo número de israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e oblatos subiram a Jerusalém no 7º ano do rei Artaxerxes. Ele chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano do rei. Decidira partir da Babilônia no 1º do 1º mês, e no dia 1º do 5º mês chegou a Jerusalém, graças à mão bondosa de Deus, que estava sobre ele, pois ele se aplicara de todo o coração ao estudo e à prática da lei do Senhor, e se propusera ensinar preceito e norma aos israelitas. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote e escriba Esdras, escriba especializado no conhecimento da lei do Senhor e de seus preceitos a respeito de Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, saudações. Determino que todos os israelitas, como também seus sacerdotes e levitas,
residentes no reino, partam contigo para Jerusalém, caso assim o desejarem. Da parte do rei e de seus 7 conselheiros, recebes a missão de verificar como está sendo cumprida em Judá e em Jerusalém a lei do teu Deus, a qual está em tua mão. Também deves levar a prata e o ouro que o rei e os conselheiros ofereceram ao Deus de Israel, cuja morada está em Jerusalém, e toda a prata e todo o ouro que receberes em toda a província da Babilônia, mais as doações voluntárias feitas pelo povo e pelos sacerdotes em favor da casa de seu Deus em Jerusalém. Com esse dinheiro, terás o cuidado de comprar novilhos, carneiros, cordeiros, bem como o material para os sacrifícios de alimentos e bebidas, e os oferecerás sobre o altar da casa de vosso Deus, que está em Jerusalém. Quanto ao que sobrar da prata e do ouro, tu e teus irmãos podereis empregá-lo como achardes melhor, de acordo com a vontade de vosso Deus. Também depositarás diante do Deus de Jerusalém os utensílios que te foram entregues para o serviço da casa de Deus. As outras coisas necessárias à casa de teu Deus que tiveres de providenciar, poderás retirá-las da tesouraria do rei. E eu, rei Artaxerxes, determino para os tesoureiros da Transeufratênia: atendei solicitadamente a todos os pedidos que vos fizer o sacerdote Esdras, secretário da lei do Deus do céu. Até 100 talentos de prata, 100 carregamentos de trigo, 100 batos de vinho e 100 batos de azeite, e ainda sal sem limite. Tudo o que for ordenado pelo Deus do céu seja feito pontualmente em favor do templo do Deus do céu, para que não sobrevenha castigo ao governo do rei ou seus filhos. Também vos fazemos saber que não é permitido cobrar impostos, tributos ou taxas dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, oblatos ou demais servos do templo. E tu, Esdras, de acordo com a sábia lei de teu Deus, que está em tua mão, nomearás magistrados e juízes que apliquem a lei entre todos os habitantes da Transeufratênia, que conheçam a lei de teu Deus. E quanto aos que não a conhecem, tu os deverás instruir. E quem não observar solicitamente a lei de teu Deus e a lei do rei, deve ser castigado com a pena de morte, com o exílio, com o confisco de bens ou com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos pais, que moveu o coração do rei para glorificar a casa do Senhor em Jerusalém, e inclinou em meu favor a misericórdia do rei, dos seus conselheiros e de todos os poderosos funcionários do rei. Como a mão do Senhor assim estava sobre mim, eu me animei e reuni certo número dentre os principais israelitas para partir comigo. Capítulo 8. Estes são, com as respectivas genealogias, os chefes de família que partiram comigo da Babilônia. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atus, filho de Sequenias. Dos filhos de Faros, Zacarias, com o qual foram registrados 150 homens. Dos filhos de Faat, Moabe, Elioenai, filho de Zaraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Zetua, Sequenias, filho de Jaaziel, e com ele 200 homens. Dos filhos de Adim, Abed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elam, Isaías, filho de Atalia, e com ele 70 homens. Dos filhos de Safatias, Zabadias, filho de Miguel, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Abdias, filho de Jaiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Salomite, filho de Josfias, e com ele 160 homens.
Dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgad, Joanã, filho de Setã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicã, os últimos, chamados Elifalet, Jeiel e Semeías, e com eles 60 homens. E dos filhos de Beguai, Utai, filho de Zacur, e com ele 70 homens. Eu os reuni junto ao rio que corre na direção de Aava, e ali ficamos acampados por 3 dias. Eu observei o povo e os sacerdotes, mas não achei lá nenhum levita. Então mandei chamar os chefes Eliezer, Ariel, Semeías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias, Mussolã, que eram chefes, mas Joriabe e Eunatã, pessoas ajuizadas. E os enviei a Ado, o chefe do lugar chamado Casfia. Eu lhes ditei um recado para Ado e seus co-irmãos oblatos, na localidade de Casfia, pedindo-lhes que nos mandassem servos para a casa de nosso Deus. E como a mão protetora de nosso Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram um homem muito inteligente, um dos filhos de Mooli, filho de Levi, filho de Israel. Era Serebias, acompanhado dos filhos e irmãos, ao todo 18 pessoas, mais Asabias, junto com Isaías, da família de Merari, mais os filhos e irmãos, ao todo 20 pessoas. Dentre os oblatos que Davi e os superiores tinham posto a serviço dos levitas, vieram 220. Todos foram registrados nominalmente. Ali, junto ao rio Aava, proclamei um jejum, pois queríamos humilhar-nos diante de nosso Deus, a fim de obter a graça de uma feliz viagem para nós, para nossas famílias e para todos os nossos haveres. De fato, eu tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos protegerem contra inimigos durante a viagem, pois tínhamos dito ao rei: sobre todos os que o buscam, a mão de nosso Deus está para mostrar sua bondade, mas sobre todos os que o abandonam, pesam seu poder e sua ira. Jejuamos, pois, e rezamos a nosso Deus nessa intenção, e ele nos atendeu. Escolhi 12 entre os principais sacerdotes, mais Serebias e Asabias, com 10 de seus co-irmãos. E à vista deles pesei a prata e o ouro, e os utensílios que tinham sido doados ao templo de nosso Deus pelo rei e pelos conselheiros, pelos altos funcionários e por todos os israelitas que lá se achavam. Pesei tudo e lhes entreguei 650 talentos de prata, utensílios de prata no valor de 2 talentos, e 100 talentos de ouro, 20 taças de ouro no valor de 1000 moedas de prata, e 2 utensílios de bronze fino e brilhante, precioso como ouro. Eu lhes falei assim: vós estáis consagrados ao Senhor, e sagrados são também estes utensílios, a prata e o ouro, pois são doações voluntárias oferecidas ao Senhor, o Deus de vossos pais. Por isso guardai tudo com cuidado até a hora de o pesardes, diante dos chefes dos sacerdotes e levitas, e diante dos chefes dos clãs de Israel, em Jerusalém, nas dependências da casa do Senhor. Os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os objetos que tinham sido pesados e levaram tudo para Jerusalém, para a casa de nosso Deus. Partimos do rio Aava no dia 12 do 1º mês, rumo a Jerusalém. Durante a viagem, a mão de nosso Deus estava sobre nós e nos protegeu de inimigos e assaltantes. Chegamos a Jerusalém e ali repousamos 3 dias. No 4º dia, a prata, o ouro e os utensílios foram pesados no templo de nosso Deus,
e tudo foi entregue ao sacerdote Meremote, filho do sacerdote Urias, na presença de Eleazar, filho de Finéias, e dos levitas Josabade, filho de Josué, e Noadias, filho de Menui. Tudo bem contado e pesado, com o peso de tudo anotado por escrito nesse momento. Os que tinham voltado do exílio ofereceram como holocausto ao Deus de Israel 12 novilhos em nome de todo o Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes, como sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Também entregaram as ordens do rei aos sátrapas do rei e aos governadores da Transeufratênia, e todos eles deram ajuda ao povo e à casa de Deus. Zacarias capítulo 7. E aconteceu que no 4º ano do rei Dário veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias no 4º dia do 9º mês, Casleu. Betel tinha enviado Sarazar, Regem-Meleque e seus homens para suplicar o favor do Senhor, dizendo aos sacerdotes que são da casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: Chorarei no 5º mês, fazendo abstinência, conforme fiz por tantos anos? E aconteceu que a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Dize a todo o povo da terra e aos sacerdotes: Quando jejuastes, fazendo lamentação, no 5º e no 7º mês, e isto por 70 anos, jejuastes realmente para mim? E quando comeis e bebeis, não comeis e bebeis para vós? Não são estas as palavras que proclamou o Senhor por meio dos profetas antigos, quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam habitadas e tranquilas, e o Neguebe e a planície habitados? E aconteceu que a palavra do Senhor veio a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Julgai com julgamento verídico, e praticai o amor e a misericórdia, cada um com seu irmão. Não oprimais a viúva e o órfão, o estrangeiro e o humilde, e não trameis em vossos corações a maldade, cada um contra seu irmão. Mas eles se recusaram a prestar atenção, deram as costas rebeldes e seus ouvidos se tornaram pesados, para não ouvir. Tornaram seus corações como diamante, para não ouvir a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos havia enviado por seu Espírito, por meio dos profetas antigos. E houve grande cólera da parte do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como ele chamava e eles não ouviam, assim eles chamarão e eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. E os dispersei em turbilhão por todos os povos que não conheciam. A terra ficou desolada atrás deles, sem ninguém que passasse e sem quem retornasse, e fizeram de uma terra desejável uma desolação. Capítulo 8. Aconteceu que veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Enchi-me de grande zelo por Sião, com grande ardor enchi-me de zelo por ela. Assim diz o Senhor: Retorno a Sião para habitar em meio a Jerusalém. Jerusalém será chamada a cidade da fidelidade, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda se sentarão anciãos e anciãs nas praças de Jerusalém, tendo cada um seu cajado na mão, por causa de seus muitos dias. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que brincarão em suas praças. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se isto é difícil aos olhos do resto deste povo, naqueles dias, acaso será difícil também aos meus olhos? Oráculo do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvo o meu povo da terra do leste e da terra do ocaso do sol. Hei de trazê-los e habitarão no meio de Jerusalém.
Serão o meu povo, e eu serei o seu Deus com fidelidade e justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sejam fortes vossas mãos, vós que ouvis nestes dias estas palavras da boca dos profetas, palavras ditas no dia em que foi colocado o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, o templo a ser construído. Pois antes daqueles dias não existia pagamento nem para homens, nem para animais. Para o que saía e para o que entrava não havia paz, por causa da tribulação. E eu tinha colocado todos eles uns contra os outros. Mas agora, não como nos dias antigos, eu sou para o resto deste povo oráculo do Senhor dos Exércitos. Pois haverá uma semente de paz. A videira dará seu fruto, a terra dará sua colheita, e os céus darão seu orvalho. Farei que o resto deste povo herde tudo isto. E acontecerá que, como fostes maldição entre as nações, casa de Judá e casa de Israel, assim vos salvarei. Sereis então uma bênção. Não temais, sejam fortes vossas mãos. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Como decidi fazer-vos o mal, ao me irritarem vossos pais, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim, nestes dias, decido fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais. Estas são as coisas que vós deveis fazer. Falai a verdade, cada um com seu próximo. Com verdade e juízo de paz julgai em vossos portões. Não trameis, nenhum de vós, o mal contra seu próximo em vossos corações. E não ameis juramento falso, pois tudo isso é o que odeio, oráculo do Senhor. E aconteceu que a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Jejum do 4º mês, jejum do 5º, jejum do 7º e jejum do 10º se tornarão para a casa de Judá gozo, alegria e felizes solenidades. Amai a fidelidade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda virão povos e habitantes de muitas cidades, e irão os habitantes de uma a outra, dizendo: Vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Irei também eu. Virão povos numerosos e nações poderosas buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações agarrarão a orla da veste de um homem judeu, dizendo: Iremos convosco, pois ouvimos que Deus está convosco. Provérbios, capítulo 20, versículo 6. Muitos são elogiados como bondosos, mas alguém realmente fiel, quem o encontrará? O justo, que anda na sua integridade, deixará filhos felizes depois dele. O rei, sentando-se no trono do julgamento, com o seu olhar dissipa toda a maldade. Quem pode dizer: Purifiquei meu coração, estou limpo de pecado? 2 pesos e 2 medidas, são ambos abomináveis diante do Senhor. Olá, sou Lúcia Coimbra, sou leiga e pertenço à Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Hoje, Esdras nos enriquece com uma bonita reflexão sobre todos os que buscam, a mão de Deus está para mostrar sua bondade. Muito gratificante experimentar essa certeza de que Deus oferece sua bondade para com todos os que o buscam. Buscar o Senhor significa render-se à sua bondade e misericórdia, com jejum e orações.
Jejum hoje de diversas coisas, desde o alimento até atividades que muitas vezes exercemos de forma supérflua. Com jejum e oração, podemos obter a graça de reconhecer a proteção e misericórdia para aquilo que solicitarmos de Deus. Em Zacarias, o Senhor dos Exércitos nos desperta com as palavras: praticai o amor e a misericórdia com seu irmão. Estas palavras precisam também ecoar em nossos corações, em nossos ouvidos, hoje e de várias formas. Mas, assim como nossos irmãos, não prestamos atenção devida, pois nossos ouvidos se tornam pesados. Ouvidos pesados são ouvidos sobrecarregados com tantos barulhos que não há espaço para entrar nada mais. E algumas vezes nem conseguimos diferenciar um barulho do outro. Ainda assim, a bondade e misericórdia de Deus para com seus escolhidos é infinita, e Ele não contabiliza os erros, pecados, surdez ou cegueira. Ao contrário, com grande ardor, Ele enche de zelo e cuidado por Sião. Declaração de amor de Deus para Sião, para você, para mim, para todos nós. Outra promessa que representa a misericórdia de Deus para conosco é a seguinte: haverá uma semente de paz, sereis uma bênção. Não temais, sejam fortes vossas mãos. Sejam fortes vossas mãos. A verdade dessas palavras amorosas é que o Senhor transborda de amor por cada um de nós, mesmo com nossas incoerências, surdez, cegueiras ou rebeldias. Em cada palavra, o Senhor afirma e reafirma a cada um de nós: haverá em sua vida uma semente de paz, sereis uma bênção, não temais, seja forte. Deixemos que essas palavras ecoem em nosso coração, como declaração de amor de Deus por nós. Silencie seu ser e deixe penetrar essas palavras. Você é uma bênção. Em sua vida haverá uma semente de paz. Não temais. Seja forte. Com grande ardor, enchi-me de zelo por você. Que estas palavras possam habitar em seu ser todos os dias de sua vida. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Cavins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!